Graça e paz, meus irmãos. Bom estarmos aqui mais uma vez, onde nós vamos ministrar a palavra do Senhor. E eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no texto de Mateus, capítulo 28, e nós vamos ler dos versículos 18 ao versículo 20. O tema da mensagem desta noite é: se este fosse meu último sermão. Eu escolhi esse texto de Mateus 28 porque foi, de fato, o último sermão de Jesus Cristo aqui enquanto esteve na terra. Antes da sua ascensão, ele deu uma palavra para a sua igreja. E da mesma forma, imaginando se este fosse de fato minha última mensagem bíblica, eu confesso que traria então estas palavras. Não seria uma outra mensagem senão cristocêntrica, porque Jesus é digno de toda honra, glória e louvor. O texto diz assim: então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui está, Senhor, a tua palavra, o teu Espírito em nós e a tua igreja. Edifica, Senhor, o teu povo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus Cristo fundou a igreja cristã na terra tem um dono, um cabeça, e essa pessoa é Jesus Cristo. Perguntando aos discípulos: quem as pessoas aí fora dizem que eu sou? Depois ele se volta para os seus e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E a resposta de Pedro, foi ictus, que significa peixe no grego, e é um acróstico que significa Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. Uma das marcas do cristianismo, além da cruz, é o desenho do peixe, porque esse peixe tem esse significado, assim como a primeira igreja batista de Aracaju tem um acróstico PIBA, ictus é o acróstico para essa frase: Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. E quando Pedro faz esta afirmação, então Jesus aprova aquela palavra e diz que sobre essa afirmação, Pedro, eu edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo, ela é fundamentada na verdade de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. É o único Filho de Deus que nasceu, viveu sem cometer pecados, foi fiel até a morte e morte de cruz, e então ele vence a morte no terceiro dia, como sabemos, e voltará para buscar o seu povo. E nós, como igreja, até o dia da sua volta, temos um dever de casa. E o dever de casa, assim como nas escolas aprendemos, todos os dias nós temos um dever de casa para nós exercitarmos, para não esquecermos
E esse dever de casa é sermos fiéis ao Senhor. A Bíblia não diz que essa missão é uma missão fácil. Ela pode ser até uma missão simples, mas ela não é fácil. Por causa do nosso próprio coração caído, jamais devemos esquecer que nós, membros do corpo de Cristo, somos pessoas caídas, mas que fomos levantados por Cristo. Somos sustentados por Cristo. E ai de nós, se tentarmos viver uma vida longe de Cristo. Voltaremos à sarjeta, tiraremos os nossos pés da rocha e voltaremos ao tremendal de lama, como diz Salmo 40, o inverso. Voltaremos para o lugar dos porcos, como o filho pródigo, de onde o filho pródigo saiu. Eu voltaria para as casas noturnas, para as casas de pagode, para a vida imunda que eu vivia, se não fosse o Cristo. Talvez você voltaria a tomar da número 1 a 51, se não fosse o seu Salvador. Então, ai de nós, igreja, se tentarmos viver uma vida sem Cristo. Ai de nós, porque nós somos aqui absolutamente iguais. Pecadores, carentes da graça de Deus, totalmente carentes da graça de Deus. Se o Senhor não voltar os seus olhos sobre nós todos os dias, se a sua misericórdia não for renovada todas as manhãs, ai de nós, voltaríamos tudo de novo para uma vida sem Cristo, para as práticas de uma vida que vivíamos um dia sem Cristo. Efésios capítulo 2. Vocês estavam mortos nos vossos erros e nos vossos pecados, mas Cristo nos vivificou. É por causa de Cristo que nós estamos aqui hoje. Não é porque a Piba é um lugarzinho legal, com todo respeito. É um lugar muito bom. Mas não são as paredes, não são as programações, não somos nós pastores os responsáveis pela sua vida espiritual, fiel ao seu Deus. O responsável é Cristo, porque foi Ele quem morreu na cruz, no meu e no seu lugar. Nós estamos aqui como servos do Senhor, carentes também dos dons e talentos que o Senhor distribuiu e deu para você, e que por isso nós precisamos andar juntos. Deus deu dons ao pastor Paulo Sérgio, Deus deu dons ao irmão Paulo Marinho, fazendo um trabalho excelente com os embaixadores. Deus distribuiu dons para os irmãos aqui, professores de escola bíblica. Dons de misericórdia, dom de compaixão, dom de pessoas que têm dom de orar. E que nos sustentam em oração. Foi o Senhor quem distribuiu esses dons para que nós pudéssemos andar juntos. Nós, pecadores, carentes da graça de Deus. Então, meus irmãos, se esta mensagem fosse o meu último sermão, eu lembraria, então, primeiramente a igreja, de que Jesus tem toda a autoridade sobre a sua igreja, porque foi isso que ele disse antes de ir embora, entre aspas aqui, antes de subir aos céus. Ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra.
A autoridade da igreja é Jesus Cristo. Ai daqueles que pensam que igreja tem um dono e esse dono não é o Senhor. Ai daqueles que pensam que são donos da igreja, que podem movimentar decisões, talvez, que possam influenciar decisões na igreja para que se predomine, eu vou usar o termo, o seu egoísmo. Mas deve prevalecer a vontade de Deus. Pai nosso que estais nos céus, exaltado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ai de mim, se eu desejar mais a minha vontade do que a vontade de Deus. Ai de mim, se eu não desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senhor, é isso que tu tens para nós? Então é bom, porque tudo que Deus fez foi bom, tudo que Deus faz é bom. Toda decisão vinda dos céus, vindo sustentada e respaldado pela palavra de Deus, é bom. Então nós podemos descansar na autoridade, na soberania de Cristo, como Ele sendo Senhor da igreja. Ele é Senhor? Amém. Então nós somos teus servos. O que devemos fazer? O Senhor é aquele que nos conduz pela verdade. Amém. Senhor, qual vai ser o ritmo? Que decisão precisamos tomar? Qual é a direção? Instrução na palavra para nós. Ai de nós, se submetermos a uma outra autoridade que não seja Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se eu estou em Cristo, eu estou seguro. Se eu estou no caminho, que os cristãos na igreja primitiva eram chamados de aqueles do caminho. Ó que bonito. Aqueles do caminho. Nós somos o povo do caminho, que um tempo atrás éramos chamados de o povo do livro da capa preta, a Bíblia. Mas nós somos aquele povo do caminho. Mas que caminho é esse? O caminho de Cristo, o caminho para o céu, o caminho da salvação, porque todos nós estamos também no caminho da morte, estamos indo para lá, não tem como escapar. Daqui a 100 anos esta igreja terá 211 anos, mas não será o pastor Paulo Sérgio aqui. Nenhum de nós estará mais aqui. Apenas daqui a 100 anos, nenhum de nós. Aonde estão os fundadores desta igreja? Aonde estão as primeiras famílias desta igreja? Elas estão na história. Elas estão para nos trazer lições, Sandra Natividade. Elas estão nos deixando elas deixaram legados para nós, para aprendermos com elas, para nos inspirarmos nelas, mas nenhuma está aqui. A missão da igreja não é baseada apenas nas nossas habilidades, mas nos dons do Espírito. Espírito este que não nascemos com ele. Esse Espírito recebemos quando reconhecemos que somos imperfeitos, pecadores, e que inclusive merecemos
a ira de Deus, a justiça de Deus, porque Ele é santo, bondoso, puro, Deus é amor, plenamente íntegro, e nós, imperfeitos, imundos, pecadores, não somos dignos nem de pronunciar o seu nome. Mas Deus nos amou de tal maneira que não permitiu que ficássemos do lado de lá, na escuridão, sozinhos, e envia então Cristo para morrer essa morte que nós somos dignos, éramos dignos, porque os pecados são nossos. Então Cristo entra na fila da morte e diz: Flávio, deixa que eu morra a sua morte. João, deixa que eu morra a sua morte. Paulo Sérgio, deixa que eu morra a sua morte. Irmã Thelma, deixa que eu morra a sua morte. Todos aqui, deixem que eu morra a morte de vocês. Vocês são dignos dessa morte, mas deixe que eu morra essa morte. Então nós somos perdoados por aquele que é a autoridade da igreja, e não é em vão essa autoridade. Essa autoridade não foi decidida por homens. A autoridade de Cristo não foi feita uma assembleia para saber quem é que ia ser o representante de Deus na terra. Essa autoridade, ela é coroada com perdão, graça, misericórdia e amor. Porque nenhum de nós seríamos capazes de morrer por um pecador. Romanos capítulo 5 fala sobre isso. Talvez você se colocaria à disposição para morrer por alguém que você ama. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou. Jesus foi fiel até a morte de cruz, porque Ele decidiu obedecer ao Pai, por amor a nós. E então Ele ressuscita no terceiro dia, e aí sim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, porque eu amei vocês até o fim. Quem faria isso? Por nós? O que nós temos feito da nossa vida, ao saber então que nós temos um Senhor, que nós temos alguém que se entregou para morrer a nossa morte? O que temos feito com Cristo? Há um hino que diz: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? O que temos feito como igreja de Cristo? Com o poderoso nome de Jesus, o poderoso nome salvador de Cristo, para uma sociedade que perece por falta de conhecimento sobre Cristo, uma sociedade que desconhece o prejuízo eterno do pecado. Mas a graça nos alcançou, abriu os nossos olhos, deu entendimento e percebemos que estávamos imundos. E então pedimos para sermos lavados pelo sangue de Jesus. E nos tornamos, pela graça, alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Purificados, ao ponto de sermos aceitos por Deus em Cristo. Em Cristo nós somos aceitos. Jamais seremos aceitos. Eu jamais serei aceito por Deus porque um dia eu fui pastor. Nós jamais seremos aceitos pelo Senhor pelas bondades que nós fizemos, pela quantidade de brinquedos que doamos no Dia das Crianças, pela quantidade de panetones que compramos e fizemos doações no Natal. Jamais seremos aceitos por Deus por qualquer obra de caridade e bondade que fizemos para as pessoas, e a razão é simples: ajudar pessoas
amar pessoas, servir pessoas, além de ser o nosso dever, isso não muda a verdade de que nós somos pecadores. E se somos pecadores, nós não temos pacto com aquele que é santo. Não se mistura luz com trevas. Por que Deus me aceitaria? Senhor, mas eu ajudo as pessoas, eu dou alimento, eu estendo as mãos, no semáforo eu dou esmola. Às vezes eu até paro com uma cesta básica ali para a pessoa que está no semáforo, uma família. Muito bem, ajudou aquelas pessoas, mas não mudou a verdade de que nós somos pecadores. E sem Cristo, o pecador não entra no céu. É isso que a Bíblia diz. Sem Cristo, pecador não entra no céu. Então, o primeiro ponto desta reflexão é que Jesus Cristo é exclusivamente, unicamente, a autoridade da igreja. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Segundo, Jesus deu a missão para a sua igreja: façam discípulos. Fazer discípulos vai além de entregar folhetos no semáforo. Antes de fazermos discípulos, nós temos que ser discípulos. Porque como que nós vamos fazer algo que nós não sabemos? Como que nós vamos ensinar alguém aquilo que ainda não aprendemos? Então o nosso dever de casa é aprender na palavra de Deus como ser discípulo de Cristo. Porque um dos requisitos para fazer discípulos é: ensine a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus caminhando com os apóstolos, com os discípulos, com os apóstolos por pelo menos 1 ano e meio, segundo John MacArthur, e não 3 anos. 3 anos foi de ministério, 1 ano e meio caminhando com os discípulos, fazendo discípulos, formando discípulos. Ele deu aula de teologia no Sermão do Monte para os seus, e depois daquela aula teórica, ele desce dos montes e mostra na prática como se deve amar o próximo, como se deve ajudar as pessoas. Ele ensina na prática como suprir necessidades. Ele mostra fazendo milagres. Ele mostra que ele era de fato o Messias, porque milagre existe para aqueles que não acreditavam e não acreditam. Se você precisa de milagre para crer, entenda, o Senhor vai se revelar para você, talvez até através de milagres. Agora, não ache que você depende de milagres sempre para crer, porque se você crê apenas quando vê milagres, Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Fé é a certeza absoluta das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Então, Jesus pediu para fazermos discípulos. Então, primeiramente, temos sido discípulos? Temos parado de fato para aprender? Porque a escola bíblica dominical, você sabe como que é? É porque, meus irmãos, entenda, escola bíblica dominical é um instrumento poderoso da igreja de Cristo para ensinar a verdade para os seus membros. E se eu não gosto de vir à escola bíblica dominical, é um problema sério que eu preciso resolver. É um problema seu, mas que precisa ser resolvido. Porque se trata de aprendizado. E se eu não aprendo, não coloco em prática. Se eu não coloco em prática, não obedeço. Se eu não obedeço, como farei discípulo? E o segundo ponto aqui da mensagem que Cristo deixa para o seu povo é: vão e façam discípulos. Aonde vocês estiverem, indo também até onde as pessoas estão, e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Batismo nas águas é o casamento do crente com Cristo.
Mas o batismo, ele simboliza a salvação que aconteceu quando ouvi o Evangelho, entendi o Evangelho, criei no Evangelho e decidi me submeter a ele. O Espírito Santo, Efésios capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte. Deixa eu ver se é mais rápido que eu aqui. Efésios capítulo 1, versículo 13. Muito bem. Olha só. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Esses selados aí, meus irmãos, é o batismo. O Espírito Santo passou a habitar em nós. Mas quando isso? Quando nós nascemos? Não. A Bíblia diz aí, quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram. Ali aconteceu o batismo. No reino espiritual. No âmbito espiritual. Mas quando os irmãos são batizados aqui nas águas, aqui está representando o batismo do céu. E aqui é o batismo da terra. É um símbolo. Eu digo que batismo é um casamento do crente com Deus, porque esta aliança representa o meu casamento com a Priscila, certo? Se eu tirar a aliança, eu não estou mais casado? Não, por quê? Porque a aliança é um símbolo, batismo também é um símbolo. Mas eu preciso ser batizado, porque o batismo, eu testemunho, através do batismo, eu testemunho para a igreja de que eu ouvi o evangelho, eu crio no evangelho e quero obedecer o evangelho e andar com vocês, seus crentes, seus bandos de pecadores arrependidos. Eu quero andar com vocês porque eu também sou, e eu preciso da graça de Deus, e eu preciso dos dons de vocês, eu preciso andar com vocês. Então nós somos batizados nas águas, mas para testemunhar o que aconteceu no céu. Fazer discípulos tem a ver com ensinar a verdade do evangelho para as pessoas neófitas. Neófito é uma palavra grega que significa novo convertido, novo na fé, neófito. Nós precisamos ensinar. Charles Brock escreveu um livro e o tema de uma revista dele é Uma Nova Vida. E agora? O estudo tem esse tema, Uma Nova Vida. E agora? Justamente porque quando uma pessoa entrega a vida a Cristo, eu quero ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu quero obedecer a palavra, mas por onde eu começo? Qual livro? Salmos? Provérbios? É o livro de João? Posso começar por Apocalipse? As pessoas não sabem. Elas não sabem. Quem sabe? Quem é que sabe? A igreja? Então a missão de fazer discípulo é nossa. A começar explicando o que significa o batismo. E depois que está dentro, agora nós precisamos ensinar o que significa ser membro de uma igreja. Parte de uma igreja. A igreja local, a igreja universal, a igreja que será arrebatada, a igreja que Jesus voltará para buscar. Mas a missão da igreja é fazer discípulo. Quem você está discipulando hoje? Um parente? Um primo? Uma prima? Uma amiga da faculdade? Uma aluna? Um colega do trabalho? Ou ninguém? Como dobrar o número de membros de uma igreja em um ano? Vou repetir a pergunta. Como dobrar o número de membros de uma igreja em um ano? Essa semana eu passei a lista, ontem inclusive, antes de ontem, passei a lista para o pastor Paulo Sérgio, que vai atualizar 947 nomes no hall de membros da PIBA hoje. 947.
Mas tem aqueles que estão ausentes, então haverá essa consideração, enfim. Mas vamos arredondar para 900 membros. Como a PIBA ter 1.800 membros em final de 2025? A resposta é muito simples. Um dos membros, todos os membros, cada um, faça um discípulo até o final de 2025. Nós seremos 1.800 membros. Quantas pessoas abandonarão as trevas? Quantas pessoas deixarão os vícios da bebida? Quantos casamentos poderão ser restaurados? Quantas pessoas serão beneficiadas por tudo aquilo que o Evangelho proporciona? Mas se fazer discípulo, ficar apenas na responsabilidade do ministério de discipulado ou ministério de evangelismo, meus irmãos, nós ganharemos uma alma para Jesus por ano. Então, assuma o seu papel e beba da alegria de ver a pessoa que você evangelizou, que você está ensinando os princípios da palavra, as ordenanças de Jesus, sendo batizado ali. O dia que você fizer isso, se é que você ainda não fez, você vai sair da casca e você nunca mais vai querer parar. E não pode parar mesmo não, porque Jesus está voltando. Então, se esta fosse minha última mensagem para a igreja de Cristo, eu falaria isso aqui, porque foi isso que Jesus disse: façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para encerrar, o terceiro ponto, se esta mensagem fosse se este fosse meu último sermão, igreja de Cristo, nós não estamos sozinhos. O nosso Senhor está conosco até o fim dos tempos. Quando o Senhor nos enviou para fazermos discípulos, Ele não nos enviou sozinhos, desarmados, sem recursos. Mas Ele disse: igreja, toda a autoridade está comigo. Vão fazer discípulos, mas estarei com vocês até o fim dos séculos. Eu estarei com vocês. Enquanto vocês fazem discípulos, eu falarei através de vocês. Eu salvarei pessoas através de vocês. Pregue a palavra. Vocês não estão sozinhos. Essa promessa de Cristo, ela é clara. Ele estará sempre com a sua igreja. E nós somos a igreja de Cristo. Amém? Você faz parte do corpo de Cristo. Talvez, eu espero que não seja o seu caso, você pode estar meio dormindo aí. Ei! Nós precisamos acordar, porque o nosso Senhor está voltando para consumar a obra de Deus na terra, concluir plenamente tudo que aconteceu na Bíblia, de Gênesis capítulo 3 até Apocalipse, por causa do pecado. Ele vai concluir absolutamente tudo, e nós somos parte disso. Olha que privilégio. Nós somos parte disso. A presença de Cristo é a fonte de esperança e força para nós. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estou com vocês. Não tenham medo. Sejam fortes e corajosos, porque estou com vocês. Não cessem de falar da palavra, dessa lei, dos evangelhos. Não cessem de falar, meditem nela dia e noite, porque eu estou com vocês. Façam com que eu esteja no topo da mente, como eu disse na quinta-feira, no topo da mente de vocês o tempo todo. Mas para isso, medite na palavra dia e noite, leia a Bíblia, ouça o Evangelho,
ouçam as canções de adoração ao Senhor, fale da palavra, não se esqueçam de mim, de Deus, não se esqueçam de Cristo, porque quando Pedro tirou os olhos de Cristo, os pés começaram a naufragar, lembram? Quando Pedro passou a observar a tempestade, passou a observar o que é que estava acontecendo, ele estava andando sobre as águas, ali, quando ele percebeu que o natural não estava acontecendo, ele afundou. Porque com Deus nem sempre as coisas são naturais. Nem sempre com Deus as coisas são naturais. Assim como este momento que eu estou vivendo de deixar a piba. Não é natural, gente. O natural seria o permanecer. Uma zona de conforto, não no sentido pejorativo, um lugar maravilhoso de se estar, de se trabalhar. Um trabalho tranquilo. Pastor Paulo Sérgio, uma bênção da minha vida. Os demais pastores, os irmãos. Mas não é normal. E não precisa ser normal. Tudo normal. Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Senhor, logo agora. Davi, você está aí no pasto, cuidando das ovelhinhas de seu pai. Tudo bem que você já rasgou um leão ali, já matou um urso. Mas sai do meio do pasto, que está tudo tranquilo. Sai daí, que eu tenho uma missão para você ali. José, vivendo ali com os irmãos, tudo bem que tinha uns irmãos que não gostavam dele, vida normal, vida comum. José, se prepara, meu amigo, que o Egito te aguarda. Com Deus as coisas não precisam ser apenas normais. Mas mesmo quando Davi estava enfrentando Golias com medo, ali o Senhor estava. Mesmo quando José foi rejeitado por seus irmãos, dado como morto, vendido como escravo, preso, mas o Senhor estava com ele. Abraão, então, nem se fala. Porque o Senhor está com a sua igreja. Não precisamos viver uma vida normal. Nós podemos viver sim uma vida pela fé. Pela fé. Mesmo em momentos de transição, Jesus não abandonou o seu povo. Nós podemos, inclusive, sentir a ausência de irmãos, sentir a ausência de pastores que passaram pela nossa igreja, mas nunca sentiremos a ausência de Cristo, porque Ele prometeu estar conosco para sempre. Nós não estaremos, como igreja, meus irmãos, nunca estaremos sozinhos, à mercê, à beira de um caminho de incertezas, condenados a um fim sem propósito, jamais. Mas como membros do corpo de Cristo, membros do corpo de quem? De Cristo. Não é qualquer corpo, não é qualquer instituição, é a instituição, segundo o pastor Marco Granconato, que mais foi alvo de uma varredura da terra. Nenhuma instituição na terra foi alvo, como a igreja de Cristo, de ser extirpada da terra, mas não conseguiram e nunca vão conseguir, porque a igreja de Cristo é uma instituição divina. E nós atrapalhamos, a igreja de Cristo, atrapalha a perversão plena nesta terra. A igreja de Cristo atrapalha a perversão plena
nesta terra e nós vamos continuar atrapalhando. Porque Deus é santo, o Criador desta terra que nós pisamos, Criador da Atalaia, terra, céu e mar. Ele é santo, Ele é bondoso, gracioso, Ele nos ama e a sua obra não foi para perversão, para a criatura viver do jeito que quer, não foi. Mas para bebermos da sua bondade, da sua graça, do seu amor. Para concluir, meus irmãos, jamais abandone a igreja de Cristo. Não abandonem a igreja de Cristo. Se você mudar de bairro, pode mudar de igreja. Se você mudar de cidade, pode mudar de igreja. Mas nunca deixe a igreja de Cristo, porque você estará em perigo. Mas na igreja um fica cuidando da vida do outro. Sim, senhor. Sim, senhora. Estamos aqui amando uns aos outros, dando suporte uns aos outros. Se você não quer o suporte, aprenda a querer, porque o que nós estamos fazendo é cuidando uns dos outros até a volta de Jesus. Jamais adie a sua entrega total a Cristo. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, hoje é o dia. Chega de adiar. Mas eu vou ter que passar para crente? Não necessariamente. Mas tenha Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque você é pecador, você é pecadora. E só por causa disso, Cristo morreu na cruz por nós. Ele teve que morrer a sua morte. Entregue a sua vida a Cristo. Não deixa para amanhã. Aí sim, este pode ser o seu último sermão. Entregue sua vida a Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Deus da igreja, autoridade máxima sobre nós. Nós somos o teu povo e tu és o nosso Senhor. Nós somos a igreja de Jesus. Nós somos uma igreja bíblica. Somos uma igreja segundo a tua palavra. Uma igreja aprovada diante dos teus olhos, ó Deus. Porque tudo que fazemos aqui não é para mérito nosso, mas o que nós fazemos, Senhor, tu sabes. Nós fazemos, ó Deus, no intuito íntegro de acertarmos diante dos teus olhos. Primeiramente, pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Ó Deus, nós somos imperfeitos e tu sabes muito bem. Nós somos carentes da tua graça, do teu amor, da tua intervenção. Se o teu Espírito não espremer, ó Deus, no nosso coração, para sentirmos o gosto amargo do pecado, não arrependeremos, porque tem a ver com os prazeres da nossa carne. Mas quando o teu Espírito, ó Deus, nos chama a atenção, nós ouvimos a tua voz e nós queremos te obedecer, ó Deus. Por isso ajuda-nos como igreja a sermos obedientes ao Senhor. Talvez haja, Senhor, no nosso meio pessoas desejosas de ser parte da tua igreja, não necessariamente a PIBA, mas parte do teu corpo, serem salvas também, ó Deus, pela tua graça e o teu amor. Pedimos, Senhor, que o Senhor complete, Pai, a tua obra nesta hora, para o louvor da tua glória. Receba, Senhor, a nossa gratidão também pela tua eterna companhia. Nós jamais estaremos sozinhos.
porque o Senhor veio até nós, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que nasceu numa manjedoura, foi reservado para cumprir a obra redentora na cruz por nós, ressuscitou e voltará para nos buscar. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse? Estamos aqui, ó Deus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estamos querendo ouvir, ó Deus, a chamada do céu, mencionando o nosso nome, para irmos morar para sempre contigo na eternidade. Ainda com os olhos fechados, com a cabeça baixa, enquanto a igreja ora, se você deseja entregar a sua vida a Cristo nesta noite, pastor, eu entendi a mensagem, entendi que eu preciso de Jesus, e por isso eu quero entregar a minha vida a Ele. Se esse for o seu caso, levante uma de suas mãos e abaixe em seguida, que eu quero orar por você. Alguém nesta noite? Levanta sua mão e abaixe em seguida. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Alguém nesta noite? Levante uma de suas mãos, que nós vamos orar. Amém, Deus te abençoe. Não vamos chamar aqui na frente. É uma decisão pessoal entre você e Deus. Eu quero entregar a minha vida a Cristo. Eu quero que Ele perdoe os meus pecados. E eu quero ter a certeza da vida eterna. É o seu caso? Levante uma de suas mãos e abaixe em seguida, que nós vamos orar. Mais alguém? Amém, Deus te abençoe. Amém, Deus te abençoe lá atrás. Mais alguém? Eu quero entregar minha vida a Cristo. Pela última vez, mais alguém? Amém. Obrigado, Senhor, pelo poder da Tua palavra, em tocar corações. Confirma, Senhor, escrevendo estes nomes no livro da vida, e que o Teu Espírito testifique, ó Deus, a salvação, para o louvor da Tua glória, Senhor. Oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero aproveitar o restante deste tempo e agradecer à Igreja de Cristo, chamada PIBA, por este tempo que passamos aqui, esses 8 anos e meio. Dia 26 de janeiro de 2014 foi a primeira mensagem que preguei aqui, a convite do pastor Paulo Sérgio. Como vencer a tentação? Eu lembro do tema até hoje. E hoje, 29 de dezembro de 2024, última mensagem deste ano, né? E eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que tive de poder pastorear nesta casa. Agradecer a Priscila, minha esposa, pela possibilidade que ela me dá de exercer o ministério. E eu digo que ela me dá porque quando nós pastores estamos aqui, as nossas esposas estão lá, cuidando dos nossos filhos, com eles, e sem ela eu não exerceria o ministério. Ajuda muito ser filha de pastor, porque conhece, nasceu nesse contexto, né? O que contribui também. Mas agradeço a Priscila, as crianças também. Nós continuaremos em Aracaju. Nós não estamos voltando para Cuiabá. Eu estou dando essa satisfação rápida porque algumas pessoas nesse período perguntaram para a gente: não estamos voltando para Cuiabá, nós vamos continuar morando em Aracaju, a não ser que haja convite para pastorear em um outro lugar. Permaneceremos membros da PIBA. Os nossos filhos continuarão por aqui, frequentando normalmente, e dentro na medida do possível, estando nós podendo acompanhá-los, né? Mas estarão por aqui. E agradeço, pastor Paulo Sérgio, muito obrigado pela confiança e por essa caminhada nossa neste período. Agradeço toda a diretoria da igreja, o conselho, a secretária Leide, os funcionários, a juventude, que hoje já todos casaram. Eu posso dizer todos, que o Gabriel casou agora mês passado, e
que na época me convidaram para ser pastor de jovens, e eu aceitei a missão. Foram 4 anos de ministério com a juventude, e depois um remanejamento como pastor no Ministério de Integração. Agradeço também a cada aluno da classe membresia que passou por essas 13 classes, turmas, que nós supervisionamos. E o desejo nosso é que essas verdades que foram pregadas hoje, que não são novidades para nós, mas que essas verdades continuem sendo uma realidade na vida de cada um de nós. Amém? Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Nós fizemos rapidamente, eu fiz um cartãozinho aqui, nossa lembrança é uma foto. Se você quiser, lá na portaria, os embaixadores vão estar entregando ali para os irmãos. Deus abençoe.